Olá, alunos, tudo bem? Estou gravando agora a aula de filosofia. Instrumentos da história em filosofia. Vamos falar um pouco da história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Mas antes de iniciar a aula, duas coisas. Primeiro, tem um ótimo final de semana. Eu mandarei o link para vocês desta aula, mas quando vocês acessarem o link vai estar lá um cronômetro, né, de contagem regressiva dizendo que esta aula estará disponível em tantas horas. Esta aula ficará disponível para vocês a partir das 8h30 de segunda-feira. E por favor, não vamos esquecer, estamos vivendo um período extremamente difícil. Usem máscaras, né? Aproveitem, saiam, não se aglomerem e usem máscara. Alguns ruídos ou barulhos mesmo que vocês ouvirão, talvez seja meu filho, talvez seja a cachorra que vai latir. É um vídeo totalmente doméstico. Mas não se preocupem, só não percam o link, né? Vou mandar o link para vocês da aula. A partir de segunda-feira, esse link estará disponível. Primeiro A, primeiro B, tá bom? Vai ter de Sociologia também, mas de Sociologia eu acho que vou gravar só segunda-feira mesmo. Sei que nós vamos ter aí uma experiência de um encontro online, através do centro de mídias. Eu adoro isso, porque aqui eu dou a aula, vocês assistem, podem tirar suas dúvidas e mandar para o meu Gmail, mas a aula online vai ser bom porque a gente também vai se encontrar. Penso que será bom. Penso que isso está vindo para o bem de todos, ou pelo bem da maioria. Tem gente que não vai comparecer, eu mesmo vou ter que me organizar para aparecer, mas vai existir esta aula online. Não esqueçam, eu quero uma síntese sobre a história da filosofia a partir dos slides que vocês receberam e da aula que eu vou dar agora. Novamente, uma síntese sobre instrumentos da história em filosofia a partir dos slides que vocês receberam e a partir da aula que eu vou dar agora, estará disponível na segunda-feira. Tudo bem? Vamos começar lá então? Então vamos lá. Instrumentos da história em filosofia. Primeira coisa, a filosofia marca o período da divisão entre mito e razão. A história está vindo, a história está contando. A filosofia surge e marca dentro da história, não esquece disso, né? Não vamos, né, magoar o Bruno, nem a Viviane. A história já está vindo e ela que está contando isso daí. E daí chega a filosofia e ela provoca uma mudança dentro da história. A narrativa, que antes era toda ela feita por mitos, feita por narrações mitológicas, ela passa a ser feita de forma racional. Os mitos, eles não são excluídos, mas os mitos, as histórias mitológicas começam a dar lugar à razão, ao pensamento racional, ao pensamento de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, e aí a gente tem início da história da filosofia antiga.
A história da filosofia antiga, ela é marcada pelo enaltecimento da razão em detrimento ao mito, em detrimento à história apenas oral, que passava de pai para filho, hereditária. Ela não deixa de existir, mas a racionalidade começa a ganhar importância em relação às histórias mitológicas, às narrativas mitológicas. Então, dentro da filosofia, quando a gente fala de filosofia antiga, a gente vai falar do apogeu da razão. Do início, mas do apogeu da razão também, porque daqui a pouco a gente vai ver que a razão ela fica um pouquinho deixada de lado. Apogeu da razão. O homem é a medida de todas as coisas. O homem passa a ser o ser político. O homem começa a ser aquele cadáver incompleto. O homem passa a ser aquele cadáver que ainda não se chegou ao fim. Um cadáver não terminado. E a razão passa a mostrar uma forma diferente de se chegar ao conhecimento que não é mitológica, não é por narrações históricas, não é por narrações fantásticas. O ser humano, estou falando do homem aqui, né? Mas o ser humano como todo, logicamente a gente tem que entender que na Idade Antiga a mulher, principalmente em Atenas, era considerada uma cidadã de segunda classe. Ela se restringia ao gineceu. Gineceu, se vocês forem ver em biologia de forma bem rasa, é a parte feminina da planta, certo? Então a mulher ateniense, Atenas é o berço da democracia, Atenas é o berço da intelectualidade, Atenas é o berço da racionalidade, mas a mulher ela é colocada de lado. Por isso que todos os livros que a gente vê lá da parte antiga falam muito em homem, homem, homem. Mas quando esses filósofos estão falando em homem, eles estão falando do ser humano como um todo. E como isso foi mudando, essa perspectiva de homem foi deixando de ser ser humano e foi passando a ser a pessoa do sexo masculino, então deixa bem claro. Quando eu falo de homem aqui na história da filosofia antiga, estou falando do ser humano. E por que que o homem é um cadáver incompleto, não terminado? Porque o homem evolui a cada momento. Professor, mas se ele é um cadáver incompleto, porque o final dele, material, a matéria do homem, ela acaba. Mas e o conhecimento? E a mente? Mas isso é um assunto para próximas aulas. E talvez até para o próximo ano. A filosofia antiga, então, ela marca o quê? O início do enaltecimento da razão em relação a histórias fantásticas, a histórias mitológicas. Perdeu importância a história mitológica? Obviamente que não. Porque tem muita coisa que a razão humana ainda não encontrava respostas. Mito. Isso é muito comum, o surgimento do homem, Deucalião e Pirra. Deucalião e Pirra foram seres criados pelo deus Demiurgo, em alguns livros por Zeus, e ao caminhar pela Terra eles jogam objetos sólidos, vai se falar em livros didáticos, pedras por cima dos ombros, e essas pedras vão caindo e vão formando seres humanos. Então Deucalião e Pirra
são os pais ancestrais do surgimento da humanidade segundo a crença grega. Nem tudo havia uma explicação racional, então o mito era muito importante para explicar como o homem, como o ser humano estava lá presente e como ele havia surgido. Tudo bem? Isso nós vamos ver mais um pouco no segundo ano. Certo. Filosofia antiga marca a razão como predominante dentro do pensamento do ser humano. As histórias mitológicas continuam sendo aceitas, mas o que vai predominar é a história racional. Penso, logo existo. Tudo sei é que nada sei. Surgimento de grandes filósofos, como, vamos citar os três principais, né? Sócrates, Aristóteles, Platão. O Sócrates não escreveu nada. Na verdade, alguns dizem que ele nem existiu, né? Na verdade, alguns dizem que ele é um personagem, muitos platônicos, outros aristotélicos, dizem que foi criado para explicar como o pensamento racional surgiu. Vamos ter lá a escola dos cínicos, o filósofo está lá dentro do barril, e vem o governador de Atenas e pergunta para ele, se eu não estiver enganado, Demóstenes, pergunta para ele o que ele está precisando, ele fala, sai um pouquinho da frente de onde eu estou, para que eu possa contemplar e receber a luz do sol. E surgem várias escolas, as três principais, a socrática, a aristotélica e platônica. E tem um monte de outras escolas, uma série de outras escolas que vão explicar o mundo e a natureza de forma racional. Pela água, pelo ar, pela terra, pelo fogo, de forma racional. Eles vão ir em busca de explicações racionais para que as coisas possam ser palpáveis. Eles vão demonstrar por quê que o que eles estão falando, o que eles estão falando é verdade. Então, história antiga, surgimento do pensamento racional como primordial. Não acaba com o mito, não acaba com a crença, mas se dá espaço ao pensamento racional. O pensamento racional é aquele de grande importância. Muito bem. Essa história vai desde os primórdios de antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, e vai até 400, até o século V, não vou falar 476, vai até o século V, quando existe o declínio do Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras. E daí o que acontece? Daí o pensamento racional ele se fecha. Ele se fecha dentro de grandes fortalezas onde alguns intelectuais vão estudar. O pensamento racional ele deixa de ser público. Ele fica restrito aos mosteiros, aos monastérios, e daí se volta a crença que Deus é a medida de todas as coisas. Não é o homem a medida de todas as coisas. E daí nós vamos ver a patrística, com Santo Agostinho, e a escolástica, com São Tomás de Aquino. Poderia pedir para vocês uma redação sobre patrística e escolástica? Nossa, vocês iam querer me matar ao voltar para a escola. Mas saibam, patrística, eu estou olhando aqui, Santo Agostinho, escolástica, São Tomás de Aquino.
os grandes filósofos do período medieval, onde há uma retração do saber racional de forma pública, porque tudo é medido a partir de Deus, a partir de um ente superior que nós não vemos, mas que nós sentimos, que nós não encontramos, mas sabemos que ele existe. A gente começa a acreditar em castigo divino, como as grandes epidemias, como a peste negra foi entre os pensadores medievais. Então, durante o período medieval, nós temos uma retração da razão pública. O pensamento, o estudo, a matemática, a filosofia, a literatura, ela fica restrita aos mosteiros. Ela fica restrita às igrejas. O saber fica restrito a esses locais, por quê? Porque daí o poder teológico, o poder dos grandes padres, dos monges, dos bispos, dos arcebispos, eles vão prevalecer sobre o pensamento da sociedade medieval. É tirado da sociedade medieval a chance da razão ser pública, a chance da contestação, a chance da retórica. E nesse período, por favor, estamos falando de forma bem rasa, e neste período nós vamos ter dois grandes personagens: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Patrística e escolástica. Santo Agostinho na patrística, São Tomás de Aquino na escolástica. Eles vão falar sobre a razão. Eles vão falar que o homem só é homem graças à graça de Deus. A graça divina de Deus. O ser humano só é ser humano, eles vão falar o homem só é homem, porque Deus permitiu que ele fosse assim. A razão prova que Deus existe. Então, o pensamento racional, ele fica restrito ao pensamento religioso. Então, o homem deixa de ser as medidas de todas as coisas, lá na Idade Antiga, lá na filosofia antiga, e Deus passa a ser a medida de todas as coisas aqui na sociedade medieval. E cronologicamente, isso vai durar até quando? Isso vai durar até 1453. Com a queda do Império Romano do Oriente. Queda do Império Romano do Ocidente, 476. Queda do Império Romano do Oriente, 1453. E daí se começa o quê? A mudança novamente de pensamento, onde surge o pensamento renascentista. Pensamento renascentista esse que vai destacar o que? O reestudo da filosofia antiga. O reestudo dos grandes filósofos gregos, que aqui, de forma rasa e bem resumida, eu disse Sócrates, Aristóteles e Platão, mas são vários outros. Epicuro, que eu adoro, que nós vamos ter no segundo ano, Temístocles, Descartes, que é o Descartes, e assim por diante. O homem volta a ser na medida de todas as coisas no Renascimento.
No Renascimento, nós vamos ter a ideia do iluminismo. Iluminismo é o momento que o homem terá a sua mente iluminada pela razão. O pensamento teológico, o pensamento da igreja, lhe dá lugar ao pensamento racional. Ele dá lugar à volta das experiências. Ele dá lugar a personagens magníficos. Michelangelo, Donatello, Rafael de Sanzio, no caso da Itália, mas nós vamos estudar Adam Smith na Inglaterra, nós vamos estudar Rousseau na França. E a partir desse momento, de Diderot, d'Alembert, que são os grandes enciclopedistas, são os grandes filósofos que vão escrever sobre os conhecimentos da humanidade, por isso são chamados de enciclopedistas. Nós vamos estudar Voltaire, o defensor supremo da liberdade de expressão. Posso não concordar com nada que tu me dizes, mas defenderei até a morte a tua opinião, a sua forma de pensar. Ele defende o livre pensamento, ele defende a liberdade de expressão. Olha que interessante, o pensamento do clero, que era o pensamento teológico, ele vai dando lugar de volta ao pensamento racional iluminista, que vai reestudar o quê? O pensamento da Idade Antiga. O pensamento de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. E lembre-se que eu estou fazendo uma reta de cronologia que se assemelha, mas não é igual à reta cronológica que a gente faz história. 0 a 476, 476, 1453, 1453 a 1779 até os dias atuais. Elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Certo? E não precisa se preocupar com cronologia nesse momento também. Então, a história moderna nos dá a oportunidade de aprender, conhecer e reestudar tudo que a gente não sabia. Nós quem? Nós humanos. Tudo que a gente não sabia da história antiga, da filosofia antiga. Por isso que é instrumentos em história da filosofia. A história conta como que a filosofia ela se expande, se retrai e volta a se expandir novamente. Se expande com... Vamos pegar a forma rasa de novo? Sócrates, Aristóteles e Platão. Se retrai com a escolástica e a patrística, com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E volta a se expandir de novo com Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, entre outros, né? Vocês vão estudar em história, os reis que eram considerados reis iluministas, porque eles privilegiavam o iluminismo, eles eram considerados déspotas esclarecidos, porque eles não sabiam ler nem escrever. Mas eles pagavam para os intelectuais, para os filósofos, o conhecimento que eles não tinham para aprender aquilo. Nossa Senhora, daí vamos estudar os francos, não vamos entrar nesse ponto. Mas o que vocês precisam saber nesse momento? Filosofia antiga. É a razão tomando lugar de narrativas mitológicas, ou pelo menos ganhando espaço entre as narrativas mitológicas. Filosofia medieval.
É a igreja tomando conta do conhecimento, e esse conhecimento ficar restrito aos mosteiros, aos monastérios. A população, toda ela analfabeta, e isso é muito importante. Quem tinha a razão tinha o poder. Quem tinha o conhecimento tinha o poder. Quem tinha o conhecimento e o poder, cardeais, bispos e arcebispos, que aprendiam a ler, aprendiam a escrever, e aprendiam dentro dos mosteiros as histórias da filosofia grega, da filosofia chamada de clássica. Mas isso não era aberto a toda a sociedade, até para que não houvesse questionamentos. Quanto menos você sabe, menos você contesta. Quanto menos você sabe, menos você critica. Quanto menos você sabe, menos você argumenta e mais você compartilha mentiras. Isso faz vocês pensar em alguma coisa que hoje em dia eles chamam de uma palavrinha inglesa fake. Olha só, nós estamos falando de filosofia medieval. Restringe o conhecimento da maior parte da população, deixo ele aqui no mosteiro, deixo ele aqui no monastério, deixo ele com poucos e dou explicações bizarras sobre o que está acontecendo. A mulher é serva do demônio, a mulher é tão má que ela sangra uma vez por mês, de tão maldosa que ela precisa sangrar uma vez por mês. Não pode haver amor, porque o amor é uma dica. O amor, eu estou dizendo da forma carnal. O amor, ele é um aspecto que o demônio ele está agindo sobre a mulher. Surgem as bruxas. Você pode ver que nós não escutamos muita história de bruxos. A história sempre são das bruxas, porque a mulher é mais ainda diminuída na sociedade. O machismo se expande ainda mais. Hoje a gente fala machismo, naquela época a gente falava de homem. Uma mulher ela não podia se manifestar, e daí tem vários filmes, a Leda Escarlate, as bruxas de não sei da onde, da Idade Média. As mulheres eram queimadas para que o demônio deixasse elas livres, as almas delas fossem cantar alegres até o paraíso. E a igreja aproveitou disso. Os homens da igreja, não a igreja. Doutrina não tem nada com isso. Os homens que defendiam, que expandiam, que explicavam a doutrina, se aproveitavam disso. Eles vão ver Tetzel, que dizia que vai criar a Inquisição, que vai criar o Tribunal do Santo Ofício, que vai falar mal as moedas dos camponeses começam aqui no cofre a tintilhar, uma alma feliz ao céu vai cantar. Era o Tribunal do Santo Ofício, existiu a Inquisição, tinha que se pagar pelo perdão dos pecados. Então, a filosofia medieval, grande, rica, maravilhosa, mas teve um recuo de conhecimento racional entre a maior parte da população. E vamos aqui, porque nós estamos falando do ensino médio, a gente não está fazendo um estudo da filosofia medieval, destacar duas escolas, a patrística e a escolástica, e dois grandes pensadores, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tudo bem? Bom, mas isso vai mudar, nós vamos chegar na filosofia moderna. A filosofia moderna vai ser uma expansão da intelectualidade na França, na Itália, na Alemanha, em grande parte da Europa. Olha como o Brasil já está atrasado, já está ficando para trás, porque o Brasil ainda vai ser colonizado, o Brasil ainda vai ser explorado, e a Europa, dentro de toda a sua perspectiva, de todos os seus conflitos,
vai aumentando. Depois da filosofia moderna, que nós vamos destacar aqui o iluminismo e esses pensadores todos que eu já falei, né? Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Descartes e assim, entre outros, nós vamos ter o que nós estamos vivendo hoje, que é a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, ela vai, vamos por lá, vamos pegar a história de novo, começar em 1789, a partir da Revolução Francesa. O conhecimento ele se expande de forma grandiosa, as contestações, os pontos e contrapontos, a chance da retórica, apesar de todo o poder e toda a força do Estado para inibir isso, se expande e a gente inicia, né, a filosofia contemporânea, que a gente pode citar hoje Zygmunt Bauman, a gente pode citar, vou pegar um estrangeiro que é o Zygmunt Bauman, mas vou pegar também o Mário Sérgio Cortella, a gente pode pegar o Leandro Carnal, que não tem a filosofia como principal formação, tem história, mas ele também fala sobre filosofia. Vamos pegar Clóvis de Barros, que também não tem filosofia, mas também fala sobre. Hannah Arendt, poxa, Hannah Arendt, uma mulher, e que importância tem a Hannah Arendt, porque ela vai falar do massacre dos judeus, e ela também tem uma origem judia. E daí, na filosofia contemporânea, a gente vive lá desde o final da Idade Moderna, vamos por lá século XVIII, e ela continua até hoje com todos esses filósofos que a gente tem a oportunidade de ler e a liberdade de interpretar e questionar e conversar sobre os mais diversos assuntos como a gente quer. Tudo bem? Então, instrumentos da história em filosofia. Antiga, razão. Medieval, Deus sobre todas as coisas. Moderna, reestudo da razão da filosofia clássica, que é a antiga. E a contemporânea é aquela filosofia que a gente vive hoje, que é a filosofia da realidade líquida, que tudo se move muito rápido e a gente tem que ter muito cuidado para não se deixar ser levado por mentiras ou boatos, como muitas vezes acontece. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Essa aula chegará para vocês na segunda-feira. E não esqueça do exercício que eu dei logo no início da nossa conversa ou do meu monólogo, como vocês preferirem. Grande abraço, tchau, tchau.